Muito bem, pessoal. Então, estamos iniciando a terceira etapa e essa terceira etapa, então, ela compreende toda a parte financeira da nossa análise. É o nosso terceiro objetivo e, com certeza, o que mais vai nos guiar para as conclusões do trabalho. Então, ali, com os dados que vocês levantaram e calcularam na primeira e na segunda etapas, vocês alimentam, com alguns acréscimos, obviamente, a terceira etapa. Se tudo deu certo na primeira e na segunda, há grande chance de dar certo na terceira. A dificuldade do pessoal em geral é que tu tem que fazer um planilhão, né? Tudo bem. Eu diria que isso aí faz parte de qualquer trabalho de análise de um negócio. Tá? Então, é importante que vocês tenham isso presente. Vamos voltar aqui então na etapa 3. Na verdade, eu acho que é uns slides antes, slide 15 ali, onde começa aqui a análise financeira, etapa 3. Grosso modo, o que compreende essa etapa, pessoal? Definição do markup e o preço de venda, planilha de pagamento do financiamento, fluxo de caixa, DRE, balanços, análise do capital de giro e análise dos indicadores financeiros. Esse conjunto de itens aqui vai levar vocês à conclusão se o empreendimento que vocês estão propondo é ou não viável, é ou não atrativo. Tudo tem que ser bem analisado, bem comentado, né? Vocês vão ter aquele modelo das massas de Elise ali, tá? Mas eu vou dar algumas das principais dicas aqui conforme esses slides e à medida que então vierem as próximas aulas a gente vai relembrando um ou outro termo ali. Como eu falei, nós não vamos ter aula disso aqui. Tudo que está aqui se pressupõe tanto na administração quanto na contábeis, que são conteúdos vistos e entendidos. Caso vocês tenham dúvidas técnicas, vão ter que buscar isso lá no passado. Tá? O que eu sei que sempre circula, pelo menos no meu tempo que eu dava projeto, circulava, eram uns planilhão já meio pronto, assim, onde só jogava um monte de dados lá dentro e já calculava. Se vocês conseguirem ter acesso a isso, fica mais fácil, não tem problema nenhum. Mas independente da planilha estar pronta ou não, vocês têm que entender o que está ali. Não adianta só, tipo, né, no piloto automático colocar os dados ali, tem que entender o que está, de onde vêm os dados, como é que se faz e tudo. Né? Então, isso é importante, né, o entendimento do conteúdo. O markup, tá, pessoal? Agora vocês vão consolidar o preço de venda. Você lembra que lá no início, na primeira etapa, a gente tinha um preço sugerido que vocês faziam com base, essencialmente, nas informações dos concorrentes, nas informações de mercado, que é o ponto de partida. Né? Eu tenho que me balizar pelo mercado. Porém, né, depois que a gente começa a levantar custos, dados e tudo mais, aí entra o conceito de markup, que é essencialmente aquele cálculo que nos leva lá para a margem de contribuição, para que a gente possa, então, chegar no preço que contabilmente seria o aceito. E aí eu posso ter alguma incompatibilidade. No exemplo do massas e lasanhas de Elise ali, eles modificaram alguns preços substancialmente, assim, tipo quase que o dobro do sugerido. Ou seja, eles estão afirmando no decorrer do trabalho assim que aquele preço sugerido lá no início, que era em relação ao mercado, dobrou na hora que eles foram fazer os cálculos. O que isso significa? Mas então eu vou ter um preço muito mais caro que a concorrência. Se o teu produto tem bastante valor agregado, é o que eles defenderam o tempo todo aqui, até se justifica, mas a gente tem que avaliar, né? Eu vi que alguns preços ali eu achei meio salgado ali em relação ao que eles tinham definido inicialmente. Mas isso, os números aqui vão dizer. A gente vai ter que depois, vocês internamente vão discutir isso, porque a viabilidade mercadológica também é importante. Não adianta eu fazer um cálculo teórico que eu vou vender, que nem no caso deles ali, eles calcularam o preço sugerido a R$20. Aí quando calcularam com o markup deu 30, 50% a mais de preço. Eles tinham uma expectativa de venda com R$20, pode ser que gere outro tipo de expectativa de venda com R$30, é outro mercado, é outro público. Tá? Mas eles não aprofundaram isso aí, eles foram adiante, simplesmente disseram que recalcularam os preços e partiram dali para adiante. Foi aceito. Tá? Então, feito isso aí, né, isso aqui tem que ser oriundo das estimativas de custos, receitas e impostos que vocês já têm, noite. A partir do markup, a formatação do preço de vendas, o cálculo do markup ou da margem de contribuição e o cálculo do custo do produto vendido. Isso aqui sai tudo numa rodada só, tá? Então é importante vocês revisarem esses conceitos. Bom, aí pessoal, a gente entra na parte do financiamento.
vocês não vão ter todo o dinheiro para tocar o negócio de vocês. Uma parte será financiada, outra parte será com o banco do professor. Quer dizer, a parte financiada será com o banco do professor e a outra parte vai ser do capital dos sócios, vocês, tá? Isso aí vocês vão ter que ajustar, porque lá no início vocês também, na hora de fazer o contrato social, já colocaram lá um capital social previsto. Agora aqui, com mais informações, a gente tem mais condições de fazer isso. Então, agora os números vão ficando mais definitivos e eventualmente tem que voltar lá nas páginas iniciais para fazer algum ajuste. Pessoal, isso aqui é do ano passado, então eu não fiz nenhum reajuste aqui dos dados, tá? A gente pode continuar trabalhando com esses dados aqui, só daí vocês vão ter que pesquisar aqui, né? Qualquer coisa, falem comigo que sou o representante do banco aqui, né? Para poder dar algum tipo de ajuda para vocês. O banco, então, financia 80% do valor do imobilizado, mas exige 100% de garantia. Isso depois vocês colocam lá no texto, tá? Então, por exemplo, se o investimento de vocês inicial for de 100 mil, 80 o banco, vocês vão pegar no banco, 20 vocês vão pegar do dinheiro de vocês. A taxa de juros do banco do professor, é o IPCA mais 5,49% ao ano, bastante, tá? Porque a taxa, o juros está alto, tá? Os juros estão altos no Brasil. A Massas Delisa ali fez lá em 2020, a realidade era um tanto diferente em termos de juros naquela época. Estava começando a subir, mas não estava tão alto ainda. Tá? Foi lá na época da pandemia e coisa. Agora, né, a gente está num nível aí que até desceu, mas já subiu de novo. Então calculem o IPCA, podem calcular com base, aqui está 23, mas no caso de vocês vai ser 24, tá? Com base no mês de julho, que foi quando iniciou o semestre, né? No mês de julho de 2024. Esses dados aí vocês conseguem na internet. 5,49% ao ano, mais 1,25% de taxa do BNDES, mais 3% de taxa do agente financeiro. Então, esse é a composição dos juros. Cuidado que é um sobre o outro, né? Vocês vão ver ali depois, se baseando no Massas e Lasanhas ali, vocês vão ver que, né, na época deles as taxas eram outras, então, né? Então, mas dá para deduzir ali como é que eles fizeram. Vocês têm 2 anos de carência. Cuidado, 2 anos de carência significa o seguinte, que durante 24 meses vocês vão pagar apenas os juros. Então tem que calcular os juros. Não vão pagar o principal, não vão ter amortização. E os outros 5 anos vocês vão pagar os juros mais amortização. Então, um total de 7 anos para pagar. Eles fizeram com 8, nós vamos fazer com 7. Durante o prazo de carência, pagamento de juros trimestrais. Depois, após o prazo de carência, o pagamento do principal mais juros, também trimestrais. Então, a cada trimestre tem que ir lá comparecer com o pagamento do banco. Tá? Esse é o banco do professor aqui, funciona assim. Tá? Alguns bancos pedem todo mês, né? Então aí depende de cada situação. Tabela de amortização, pagamento do financiamento, vocês vão escolher, pessoal, entre pagamento constante, parcela fixa, ou amortização constante, parcela variável e decrescente. Qual é a lógica? Vocês devem entender. É o saque e a price. Tá? A maioria escolhe a saque, porque as parcelas são decrescentes ao longo do tempo. Tu vai pagando juros sobre o saldo do principal e com isso, obviamente, cada vez os juros pesam menos. Mas tem a tabela price que equilibra isso aí para tu pagar uma prestação constante. Pode ser que seja a preferência de vocês. A diferença é que o saque começa bem mais alto, a prestação, e depois decresce, né? E o outro é constante, sempre, né, sempre o mesmo valor o tempo todo. Vocês têm que explicar e justificar a escolha de vocês. O que eu sugiro, pessoal? Eu andei pesquisando aí, né? Na época a gente já fazia assim, tem cálculos, inclusive em sites de bancos ou de agentes financeiros, que tu coloca ali os juros e ele calcula, gera os relatórios, as tabelinhas, talvez vocês tenham que usar para não ter que vocês montar uma planilha. Caso vocês baixem da internet uma planilha pronta, tudo bem, também não tem problema. Só tem que ser com essas condições aqui. O IPCA, pessoal, só para vocês terem uma ideia, está em torno de 4,5% por aí. Então, 4,5% mais 5,49, mais 1,25, mais 3, né? Tem todo mundo cobra um pouquinho aí no meio, né? Tem a taxa do BNDES, que é o nosso agente financiador básico lá, e tem mais a taxa do agente financeiro, que é o banco do professor. Isso vai acontecer em qualquer lugar, né? Ninguém vai fazer nada gratuitamente para vocês, né? Todo mundo vai cobrar um pedacinho ali do que vocês vão levar de empréstimo. Bom,
Aqui tem um modelo de planilha de amortização, tá? Só para vocês verem aqui, ó, como eles fizeram, né? Aqui os vários trimestres, né? No primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto. A parcela 1, 2, 3, aqui seriam os trimestres, tá? Aqui a prestação, tá? Eles fizeram saque, tá? Parcelas decrescentes. Então observem aqui, ó. A prestação começa. Aqui basicamente só os juros, né? Como é que não estão pagando o principal, tu paga os juros e todo final do mês tu está devendo a mesma coisa ainda, né? Porque tu só pagou os juros. Então por isso que a prestação equivale aos juros. E o saldo devedor fica o mesmo, no caso aqui, né? Esse aqui é um exemplo, tá? Aí depois pode ver que vai decrescendo, ó, 37, 36, um pouquinho, 36 e menos, e 35 vai indo, vai terminar em 22. Esse é o valor total da prestação. Por quê? Porque ela vai reduzindo os juros a quase nada até lá no final. Aqui é um exemplo de 8 anos, né? E, no caso, a amortização ela é constante. No final tem que zerar. Isso aqui seria um exemplo, isso aqui tem que aparecer no trabalho de vocês, então, de acordo com o que vocês resolver. Cuidado com os juros equivalentes, vocês aprenderam isso em gestão financeira. A taxa de juros anual tem uma formulazinha para tu transformar em taxa de juro trimestral, para os juros serem equivalentes. Não é só dividir por 4. Você sabe que é juro composto, né? Então cuidado com isso. Bom, aí entra a parte que começa a dar alicerce para a gente tomar a decisão. O investimento é bom ou não? Tá? Então é necessário o fluxo de caixa para análise financeira, para as nossas conclusões financeiras. Vocês vão trabalhar então, com todos os dados projetados. Boa parte desses dados projetados vocês já têm, tanto no plano de vendas quanto no plano de produção. Vocês vão precisar desses planos, então por isso que eu falei, façam já no mês a mês, mesmo que depois apresentem no trimestral, mas tem que ter cada mês lá de acordo com as estratégias de vocês. Eu até deixei, recomendo quem está com essa parte, agora não vai dar tempo hoje, né? Mas se vocês não viram, né, de repente, comparem com o que vocês fizeram. Eu deixei um vídeo, montei um planilhão lá só de plano financeiro, plano de produção, plano de vendas, porque tinha muita gente perguntando, e mais o cálculo das capacidades. Tudo conectado com a primeira etapa, análise de mercado e tudo. Então, tem um vídeo, tem uma planilha disponível para vocês, acho que deixei na última aula, tá? Entreguei meio em cima do laço, não era a minha intenção fazer, mas para dar um empurrãozinho deixei lá. Qualquer coisa, né, tem lá uma explicação bem completinha. Fluxo de caixa, então, 7 anos, mensal, óbvio. Quando eu falo 7 anos planilha mensal, eu estou dizendo que a planilha tem que ser calculada o mês a mês, que é o que vocês vão ter no Excel de vocês. Na hora de apresentar no trabalho, peguem só o primeiro ano mensal e o segundo ano em diante semestral. Tá? Para senão vai dar um monte de planilha, não é desnecessário. Cuidado, né? Fluxo de caixa, tem uma série de preceitos ali, de cuidados para fazer o cálculo. E aí já faz com o preço definitivo, tá, pessoal? Tudo que vocês fizerem daqui para diante, aproveita já com os preços e custos definitivos. Caso teve alguma alteração, justifiquem, né? Observar o ciclo financeiro e econômico das compras e vendas da empresa. Aí isso aqui vai impactar nos prazos médios de pagamento e nos prazos médios de recebimento. Olha só, todas as compras aqui de matérias-primas, né, e de embalagem, enfim, os materiais que vão ser utilizados na produção. Todas as compras devem ser realizadas 50% à vista e o restante com pagamento em 30, 60 e 90. Política de compra de vocês. Já estou dando uma ali. Ninguém hoje em dia compra tudo à vista, tá? Tu compra uma parte à vista, uma parte... Então aqui, para todos os insumos de vocês, 50% à vista e o saldo em 30, 60 e 90. Isso vai impactar o fluxo de caixa. E as vendas, 40% à vista e o restante em 30 e 60 dias. Por que isso? Para vocês entrarem no mercado. Vocês vão ter que oferecer prazo para os clientes de vocês. Tá? Então isso aí também cuidado, porque tanto na parte de compra de insumos quanto na parte de venda tem esses prazos ali. Observação 2 aqui. O que é preciso de capital de giro para suportar todo o saldo negativo durante o início das atividades até começar a ter sobras. O dinheiro dos sócios deve ser suficiente para esse fluxo inicial. Pessoal, vai ter um período que vocês vão tomar prejuízo no início. E aí como é que faz? Sustenta com o capital dos sócios. Vocês vão ter que dimensionar esse período. Tá? Então, o capital de giro de vocês tem que ser calculado para suportar todos os prejuízos iniciais até o momento que começa a sobrar. Isso vai dar nos planilhões lá que vocês vão calcular.
E não esquecer também de colocar no fluxo de caixa o pagamento do financiamento, né, com os 2 anos de carência, mais 5 anos para pagar. Não esqueçam disso. O DRE, então, pessoal, o DRE e os balanços a gente faz para os primeiros 3 anos, completinho. Depois eu mostro o modelo aqui. O balanço, pessoal, cuidado, apresentem o famoso balanço de abertura, que é o ano zero, é aquele que a gente faz antes de abrir a empresa, onde tem lá o capital dos sócios, as despesas com a abertura da empresa, enfim, uma parte assim bem preliminar, é o famoso balanço de abertura. Caso vocês não se relembrem desse conceito, busquem, né, nos compêndios de vocês. E aí depois o balanço patrimonial, pode fazer aquele modelo de T, ou ativo em cima, passivo embaixo, como vocês acharem melhor. O importante é que apareça ativo e passivo, tá? E lembrando que a empresa, óbvio, que vai sofrer mais nos anos 1 a 3 ali, né? Todas as empresas deverão possuir, ao menos no final de cada ano, estoques em sua produção e vendas. Tá? Então tem que trabalhar com estoques. Aqui tem um exemplo de DRE, né? Bem sintético. Vocês podem apresentar com esse modelo aqui, sem problema. Aqui tem um exemplo do balanço de abertura já naquele sistema de T, né? Ativos de um lado, passivo do outro. E aí tem que bater. Cuidado que existe uma sincronia entre o que tu apura no DRE se comunica com o balanço e se comunica com o fluxo de caixa. O que aparecer, por exemplo, aqui no disponível do balanço tem que bater com o disponível, com o saldo no final do ano lá no fluxo de caixa. O que aparecer aqui de depreciação acumulada tem que bater com a depreciação anual. Enfim, vocês já devem ter feito esses cálculos nas aulas de financeiro para fazer esse encaixe. Essas são as coisas que eu confiro na correção. Eu não vou conferir cálculo por cálculo, mas eu dou uma olhada. Não, pera um pouquinho, aqui o cara botou um negócio lá no fluxo de caixa, mas aparece outro aqui no disponível. Está errado. Tá? Então, criem vocês mesmos essas checagens. Até, o que eu recomendo? Interessante alguém fazer e no mínimo 2 colegas, 2 cabeças de vocês pensarem nisso aqui. De repente um faz e depois dá para o outro corrigir. Ou os 2 fazem para ver se chega no mesmo resultado. Alguma estratégia lá de conferência mútua aí, né? Na hora de fazer esse casamento aqui. Então aqui os 3 balanços, né? Aqui o balanço de abertura. O balanço de abertura praticamente é o capital dos sócios, mais o que tu vai gastar na largada ali, nas despesas iniciais. E depois sim, a empresa vai tendo um movimento, aí já entra as vendas e os pagamentos e tudo mais. Análise do capital de giro, pessoal. Aí vocês conhecem esse monte de siglas. Eu sei que a literatura às vezes diverge um pouquinho, mas nós vamos adotar isso aqui. Qualquer dúvida, façam a pesquisa de vocês ou me consultem. Análises que devem ser realizadas. O capital de giro líquido, tem que calcular. Aí vocês sempre vão calcular isso para os 3 anos. Tá? Como a gente vai fazer balanço e fluxo de DRE e balanço para 3 anos, vocês calculem sempre isso aqui para 3 anos também. Todos eles analisando. Piorou, melhorou, está indo bem, ajuda, não ajuda, tá? Eu sei que 3 anos é um espaço curto. O ideal era calcular isso pelo 7. Mas aí dá muito trabalho, aí a gente sintetizou isso aqui, a gente quer ver mais essa análise dos primeiros 3 anos mesmo. É válido. Necessidade de capital de giro, saldo de tesouraria, análise dinâmica do capital de giro, aquelas tabelinhas lá que tu tem que dizer se é satisfatório, excelente, e os ciclos operacional, econômico e financeiro, da onde aí tem que casar com os prazos médios de pagamento e recebimento. Aqui está o modelo de balanço patrimonial, né? Tá? E capital de giro. O que a gente tira aí, essencialmente de cada um dessas partes aqui, né? Capital de giro essencialmente está no ativo circulante, investimentos de longo prazo no não circulante, recursos de terceiros nos passivos em geral, né? Circulante e não circulante, e os recursos próprios, o capital dos sócios, está aqui. Tá? Isso aí você já sabe, aí, então, cansado de ver esses conteúdos. Gestão do capital de giro, então, pessoal, algumas dicas aqui. Tá? O capital de giro, então, aqui uma formulazinha, né, AC, capital circulante e capital de giro líquido. Aqui tem toda a formulazinha, tá? Depois vocês deem uma conferida aí, qualquer divergência com o que vocês conhecem, deem uma pesquisada ou falem comigo. Tá? O capital de giro líquido pode ser definido como o valor líquido das aplicações deduzidas as dívidas a curto prazo no ativo circulante da empresa. Segundo outro enfoque,
o CCL representa a parcela dos recursos de longo prazo aplicadas em ativos de curto prazo. São conceitos, tá? Necessidade, aí que tá, ó. Eu tenho que ter todos aqueles indicadores pré-calculados para poder seguir adiante nos outros cálculos. Necessidade de capital de giro é o descompasso entre as contas a pagar e as contas a receber. Óbvio, se eu tenho mais a pagar do que a receber, ou se eu tenho mais a receber do que a pagar, e aí depende do momento que a empresa de vocês está passando, eu vou ter mais necessidade de capital de giro, mais dinheiro que eu tenho que pegar em banco, né? Ou de capital do sócio. Ele é suscetível a mudanças no ambiente econômico que a empresa opera, né? Então aqui, ó, se ela for negativa, tá? Ou seja, a necessidade de capital é maior que zero, significa que a empresa precisa buscar recursos fora para financiar suas obrigações. Se ela é menor que zero, aqui é diferente, tá? Se ela é negativa, quer dizer que a empresa não precisa buscar recurso. Essas são as conclusões óbvias. Já estou dando de bandeja aqui as conclusões que vocês vão ter ao analisar cada um desses. Saldo de tesouraria, tá? Representa aqui, em decorrência da falta de sincronização entre os pagamentos e recebimentos. Tá? Também, né, indica se eu tenho folga financeira ou dependência excessiva de empréstimos. Eu tiro aqui do circulante ativo e passivo. Circulante financeiro ativo e passivo. Tá? Depois vocês vão fazer esse resgate ali dos dados de vocês. Tá? É calculado então pela diferença do capital de giro e a necessidade de capital de giro. Está aqui a fórmula. Quando ele for maior que zero, significa que a empresa dispõe de fundos de curto prazo que podem ser aplicados no mercado financeiro. Quer dizer que está sobrando grana para poder aplicar. Aqui tem aquela análise dinâmica, vocês já devem ter visto essa tabelinha, que vocês vão analisar os 3 indicadores ao mesmo tempo. O capital de giro, a necessidade e o saldo de tesouraria. E aí tem toda essa escala aqui que vocês vão ter que justificar o caso de vocês. Não sei o que vai dar, pessoal. Pode dar positivo, negativo, nesses 3 primeiros anos. Então vai depender aí da situação de cada um. E aí tem do péssimo até o excelente. Lá no Massas Delise, lá, deu excelente. Tudo beleza. Então está sobrando dinheiro. É que eles aumentaram muito os preços, né? Aí que eu falei, no teórico, botar ter preço ali que aumentou 50%, para poder, de repente, na projeção fica tudo bonitinho. Agora a questão é se vai vender nesse preço, né? Eu sugiro que vocês pesem e discutam isso em grupo. Então eu sempre tenho que estar ancorado nos cálculos, mas olhando para o mercado. Se o meu cálculo der um preço de venda que o mercado não suporta, vou ter que diminuir a minha margem de lucro. Ou meus custos. Mas não tem mais, professor, como reduzir os custos e nem tem mais como reduzir a margem de lucro. Bom, se isso acontecer, e pode acontecer, grande chance do negócio de vocês estar se mostrando inviável. O que significa isso? Para o volume de vendas que vocês estão projetando e o nível de investimento que vocês estão projetando, nesses anos o negócio não está sendo favorável, tá? Nesses anos projetados. Ciclo operacional e ciclo financeiro. Não tem problema o negócio de vocês dar inviável, tá, pessoal? Desde que vocês analisem e justifiquem. E aí tentem analisar qual foi o problema, qual foi o vilão da história, tá? O sucesso do trabalho de vocês não está necessariamente em apresentar uma empresa viável. Melhor se ela for viável. Caso ela não seja, também é uma informação útil para o empreendedor. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Não te mete nesse negócio, eu te provo aqui que vai dar errado. Isso também é trabalho do administrador. O administrador não é uma fonte de boas notícias, o administrador e o contador. Ele é uma fonte de notícias verdadeiras, honestas. Então, pode dar pelo lado do viável, pode dar do inviável. Vai depender de como vocês conceberam o negócio e agora vocês vão concluir isso. Tá, pessoal? O ciclo operacional é todo, desde a compra da matéria-prima até o recebimento da venda. O ciclo financeiro é desde o pagamento da matéria-prima até o recebimento da venda. E o ciclo econômico é desde a compra da matéria-prima até a venda, propriamente dita. Tá? Então, calculem isso aí também tem uma análise a ser feita. Bom, regras para os indicadores financeiros, tá, pessoal? Devem ser utilizados pelo menos 8 indicadores, entre os quais, aí vocês vão recapitular de novo as aulinhas de vocês. Tem 4 aqui, no Massas Delise era outra época, então lá não estão todos esses aqui, mas para nós vão valer esses aqui.
A taxa interna de retorno modificada, não é a TIR. A TIR o pessoal está usando pouco agora, diante da nova realidade. Estão usando a TIR, porque está meio instável a coisa. Então, aí, quando está muito instável, é melhor a TIR. Justifiquem lá. O payback descontado é aquele que o juro impacta, o valor presente líquido e o índice de lucratividade. Então, 4 dos 8 são obrigatórios e vocês vão ter que analisar se está melhorando ou está piorando nesses 3 anos. E aí os outros 4 vocês é que escolham. Tá? O pessoal pega muito liquidez, endividamento, rentabilidade, o ROA sobre os ativos. Tá? Indicador financeiro não falta. Tá? Vocês vão ter que achar mais 4 ali, mas escolham outros 4 que ajudem vocês. Eu só sugeri alguns ali. Talvez 2 ou 3 de liquidez, endividamento, rentabilidade, aí vocês avaliem. Justificar por que desses indicadores e o que significa, óbvio, o resultado que vocês estão enxergando ali. Tem que ter análise. Esses indicadores devem ser apresentados isolados a cada ano e sua evolução, então, nos 3 primeiros anos, com exceção dos obrigatórios. Aí sim, os obrigatórios tem que fazer para 7 anos, para a gente ter uma visão maior. Aqui, payback, TIR, VPL e lucratividade, se tu não vê num âmbito maior, caso 7 anos, tu acaba se iludindo. Os outros, tudo bem, tá? Mas esses 4 aí, 7 anos de projeção. Aí fica até mais fácil para justificar o investimento, porque assim, ó, tem uma regra no mundo dos investidores que se o investimento retornar dentro de 7 anos, o payback der dentro dos 7 anos, é investimento bom já. Tá? Então, a gente já meio que parametrizou nesse limite aí. E aí, pessoal, vocês vão partir para os finalmente. Tem que fazer uma análise financeira e gerar uma conclusão financeira. A conclusão financeira é só sobre o capítulo financeiro, esse que nós estamos aumentando agora, comentando agora. Tá? Então, comentem o DRE, o fluxo de caixa, os balanços, a planilha financeira, o saque, coisa e tal. Enfim, é um resuminho de tudo que vocês viram, concluíram e analisaram como viável ou não viável, né? Incluindo capital de giro, indicadores e tudo mais. Tá? E aí, cuidado, tá, pessoal? Tem mais uma análise final, porém essa análise final ela não é mais sobre o empreendimento como um todo, e sim sobre o trabalho que vocês estão entregando. Essa conclusão final não pode aparecer nada de novo, e sim um pouco de cada etapa. Se lembrem, eu até recomendei aí para alguns corrigir, vocês têm 3 objetivos: a análise mercadológica, que é a primeira entrega, a análise operacional, que é a segunda entrega, e a análise financeira, que é a terceira entrega. Tá? Vocês hoje estão fazendo o segundo objetivo, no final vão fazer o terceiro, vão fazer todos. Aí é uma análise se os objetivos do trabalho foram atendidos, né, do ponto de vista teórico e prático, ajudou vocês, enfim. É uma conclusão, vocês podem ver o modelo do Massas Delise ali, que vai ajudar vocês a ter pelo menos um enredo, né? E depois, dia 21, então, tá, pessoal? 21/11, data da terceira entrega, tá? Até a meia-noite. E não esquecer que todas as escolhas devem ser justificadas, nada é óbvio. Mais adiante eu vou falar das apresentações, quando chegar mais perto das apresentações. Não quero vocês focados nisso agora, quero vocês focados no trabalho de desenvolvimento, é o mais importante. Não deixem de seguir aqui também, né, pessoal, aquela sugestão de estrutura. Vocês já fizeram toda a primeira etapa, estão entregando a segunda, está aqui a terceira. Ó, podem usar essa itemização que está aqui, ó. Então, vocês estão inaugurando agora o capítulo 12, e aí tem várias subseções aqui, né? Seções e subseções, né? Que basicamente representam o que eu descrevi nos slides, tá? Então, cuidado aqui, né? Então, para poder seguir toda a estrutura, né? Questão de escolha dos indicadores. Aqui a gente dá algumas dicas de indicadores adicionais, tá? Que vocês podem escolher. Conclusão financeira, capítulo 13, capítulo 14, conclusão final. Aí vai ter mais lá referências e tudo que vocês, né, pesquisaram, os anexos, os apêndices. Aí o trabalho está completinho. Tá? Então, esse é o esforço que nos resta agora, tá, pessoal? Concluir essa parte. Hoje eu sei que vocês ainda vão trabalhar em cima da segunda, dá para terminar, para entregar direitinho, sem problema. Mas eu pediria, se vocês puderem, hoje também já faço a divisão das tarefas, na medida do possível, para a etapa 3. Tá? Então, já deem uma olhadinha ali o que cada um é mais craque, façam a divisão, né? Vocês têm aí, agora você se conhece bem, em termos de produtividade,
Então façam essa divisão para garantir a entrega, tá? É isso então, pessoal. Bom trabalho para vocês. E estão livres aí para tocar o trabalho de hoje.